hoje eu estou recebendo a Renata Borja, que é uma amiga mesmo de infância e é uma profissional muito respeitada no segmento dela, e ela tem um trabalho que nós vamos conversar sobre ele hoje, que é sobre o que é de fato o sucesso. Bom, mas antes eu quero que você se apresenta. A Renata é psicóloga e É, eu acabou de... sou, eu sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Eu tenho um mestrado em relações interculturais pela UAB em Lisboa. Eu sou líder comunitária, sou Essa é a parte que eu casada, mais gosto. tenho 2 filhos, né? Iniciei uma rede de vizinhos protegidos no bairro Mangabeiras e Comiteco, na realidade no Comiteco, e hoje já se estendeu para o Mangabeiras, e que a gente tem um trabalho super legal junto com a Polícia Militar, e a gente faz um trabalho bem diferenciado aí na segurança, colocando a população para agir junto com a polícia, o que é diferente, né? E as pessoas não têm esse costume de fazer esse tipo de coisa, né? Então, sou palestrante, sou professora, tenho um curso de formação em TCC, tenho uma agenda que eu desenvolvi, que é o Cog Planner, que é uma agenda cognitiva que ajuda a trabalhar pensamentos, emoções, comportamentos, assertividade, planejamento e organização, um monte de coisa. Então, é muita coisa. Mas você sabe que eu estava olhando, assim, você tem feito, a Renata, gente, tem feito muitas lives lá no Instagram do Cognitiva, né? Cognitiva, da cognitiva. É, e eu tenho visto alguns sobre vários temas muito interessantes para a gente estar refletindo agora nesse período. Quer dizer, sempre, né? Mas agora de uma maneira bem legal, fácil assim de entender. Parabéns por esse trabalho, porque isso ajuda muita gente, né? E Tá. aí eu queria mas eu vi que você não tinha falado sobre a sua tese, né? Então, assim, o Não que me falei. deu vontade de falar da sua tese porque eu tive há uns dias atrás um papo aqui com a Francine Povoa, que é embaixadora do capitalismo consciente aqui em Minas. E Uhum. na conversa que nós tivemos, nós falamos sobre os pilares do capitalismo consciente, e um dos pilares do capitalismo consciente é a liderança consciente. E aí, Uhum. quando você pensa em liderança consciente, naturalmente passa por qual é a crença que esse líder tem do que é ser uma empresa bem-sucedida, do que é ser um líder bem-sucedido, do que é ser um líder consciente. Então aí eu falei, olha, eu vou chamar a Renata, que fez um estudo sobre sucesso, porque ela tem autoridade para falar desse assunto. E aí eu queria te perguntar já para a gente começar assim, o que te deu para decidir estudar essa história do sucesso? Ô, Cris, na realidade, essa história foi acontecendo devagarzinho. Mais tarde, eu vou explicar aqui depois, porque depois, no final da minha pesquisa do mestrado, que eu entendi o significado dela e eu entendi o porquê que eu fui estudar o sucesso de verdade. Mas, inicialmente, eu entendi que eu ia estudar o sucesso para descobrir e entender o fracasso. Porque os meus pacientes dentro do consultório, principalmente os mais jovens, eles usavam muito o termo, eu sou um fracassado. Falava, o que leva um jovem de 20 anos, 20 e poucos anos, a dizer eu sou fracassado? Ele nem experimentou a vida ainda direito para dizer uma coisa tão pesada assim. Então eu falei, bem, para eu entender o fracasso, eu tenho que primeiro entender o sucesso. Uhum. Então eu fui buscar e entender o que é que as pessoas compreendiam como sucesso, porque o que acontece? A gente tem vários livros, vocês podem pegar livros, fala lá, aprenda a ser bem-sucedido, como ser bem-sucedido, não sei quantos passos para ser bem-sucedido, isso e aquilo. Você olha lá dentro, ninguém fala o que é ser bem-sucedido. Então as pessoas falam, seja bem-sucedido, mas elas não explicam o que é o ser bem-sucedido, que elas estão querendo que os outros sejam. Então isso está implícito. Deveria estar Uhum. implícito de acordo com o que funcionava. Então, isso me despertou uma curiosidade, que eu falei, se deveria estar implícito, então tem alguma coisa aqui acontecendo. Então, eu fui estudar para entender o que era o sucesso. E aí, o que eu entendi? Dentro do... Existe uma ideia de sucesso, que é uma ideia partilhada, que é uma ideia que é partilhada culturalmente pelas mídias,
pelas mídias sociais e por tudo mais, e pela cultura nossa, é uma ideia importada na realidade e que ela adquiriu uma forma diferente, um pouco diferente no Brasil, mas ela é ajustada, né, do modelo americano, mas que é uma ideia que vem com um conceito inicial lá, que é uma ideia de poder, dinheiro e status, ou seja, fama. Essa seria a ideia partilhada do que seria o sucesso. E aí, na minha pesquisa, eu fui perguntar para as pessoas o que elas entendiam, o que era ser bem-sucedido para elas. Porque eu falei, tá, então a nossa cultura tem isso, a mídia impõe isso para nós, as pessoas o tempo todo estão falando. Então, eu fui estudar a noção de sucesso na questão acadêmica. Então, a noção de sucesso acadêmico é ter boas notas, destaque, sempre se destacar, estar em primeiro lugar. Não sei o que lá, nos esportes é a mesma coisa, o cara vencer, ganhar o título. Então, tem sempre essa mesma ideia, ganhar o título, fama, poder, status, está tudo por trás dessa ideia de autodesempenho. Né? E, além de tudo, recompensas associadas a isso, que é uma ideia até bem antiga, porque já vem bem lá desde a Grécia Antiga até... Só que ela foi mudando a forma, o formato foi mudando, e os valores foram mudando, e os conceitos foram mudando junto com isso. Mas aí eu fui entender o que as pessoas achavam. E aí eu achei outra coisa. E aí eu não achei o que a gente vê, não é o que eu achei que as pessoas entendem, que é o ser bem-sucedido. E que foi a grande surpresa, né, da minha pesquisa, que quer dizer que é aquilo que a gente fez o convite hoje, que é fazer as pessoas entenderem, peraí, será que o sucesso que você persegue é aquele mesmo sucesso que você interiormente você quer e você deseja, você almeja? E foi isso que eu descobri. Não é. Então, a nossa sociedade está mandando as pessoas buscarem, ela está estimulando as pessoas buscarem uma coisa que, na realidade, internamente, o que a gente quer é outra. E isso gera um conflito gigante, um sofrimento enorme, e por isso nós estamos adoecendo. Quer dizer, é um dos motivos, eu não estou dizendo que é o único, né? Mas eu entendo que esse seria um dos motivos pelo qual nós estamos adoecendo mais, porque nós estamos entrando em conflito. A gente tem que cumprir com uma expectativa externa que não cumpre com a expectativa interna. Então, nós temos que fazer algo que externamente estão nos dizendo que temos que fazer, mas internamente nós temos outros desejos, outras vontades, outras questões que nós queremos cumprir, que é diferente. Ô, gente, vocês estão com problema de som? Tá escutando bem? Porque a Dulcineia colocou que tá sem som, é isso mesmo? Vocês estão ouvindo a gente? Ixi. Será Dá um sinal aí, gente. Dá um joinha se o som... tá ótimo. Beleza, então vamos em frente. Então pronto. O que eu ia te perguntar é do seguinte, e aí, quando você começou a fazer esse estudo, como é que foi isso? Como é que você fez... Você tinha como é que foi sua amostra, né? Assim, que faixa etária, isso varia, esse entendimento do ser bem-sucedido, quais as variações que tem, né? Tem distinção em faixa etária, em gênero? A questão, eu pesquisei tudo. Então, isso daqui eu levaria 2 dias ou 3 dias para explicar todas as coisas que eu achei. Porque abusada eu, né? Querendo ser... foram mais de 200 páginas escritas, a quantidade de dados. Eu tenho um cruzamento de dados gigante. Na realidade, eu pesquisei 291 pessoas, a gente conseguiu mais gente, conseguiu mais por volta de 500, mas nem todos responderam a pesquisa completa. Então, isso fez eu ter que eliminar da pesquisa as outras pessoas. Mas mesmo que quando não tinha pesquisa completa, e eu pesquisei no geral, não fez muita diferença, não fez praticamente diferença os meus resultados, que é interessante. Sim.
Então, assim, os resultados, quando estava na pesquisa completa com resultados faltando, deu mais ou menos a mesma coisa depois dos 291 que eu tinha de resultados completos. O que eu vi? Mas, Eu pesquisei intergeracional, e eu pesquisei também gênero. Então, eu consigo, por exemplo, falar o que as mulheres percebem, o que os homens percebem, eu consigo ver o que cada geração entende. Mas tem uma coisa que é generalizada. E que por isso favor, fale que o pessoal aqui já está louco para saber exatamente disso. Então, olha só, vamos cair para trás, gente? Agora, vamos cair para trás. Uma das primeiras perguntas que eu fiz para eles era se eles se consideravam bem-sucedidos ou não. Uhum. E uma outra pergunta que eu fiz era o que era o sucesso para cada um deles. E uma outra que eu fiz era o que eles consideravam mais importante por ordem de prioridade para eles se autoconsiderarem bem-sucedidos. Então, que tipo de medidor ele achava importante para ele ter uma ideia de que ele era bem-sucedido? Porque, de acordo com a noção de sucesso externa, que é uma ideia de sucesso, que é uma ideia mensurável de sucesso, que é a ideia que nós aprendemos, falo sucesso externo porque é mensurável, então é dinheiro, poder e fama, você consegue medir quem tem dinheiro, poder e fama. Então, você consegue atribuir sucesso a essa pessoa. Então, é uma ideia de sucesso externo. De acordo com essa ideia a gente pôs todas essas coisas na pesquisa também para poder ver se isso era das coisas que as pessoas consideravam prioridade ou não para elas se autoavaliarem bem-sucedidas, assim como o mundo externo avalia. E, na realidade, qual foi a resposta que eu tive dessa pergunta específica? Dinheiro, poder e status ficaram nos últimos lugares. Eu pus 9 elementos. E dos 9 elementos, né? Então, o que deu disparado na frente, mas disparado? 60% das pessoas que responderam à minha pesquisa puseram número 1 em família. Então, família vem em primeiro lugar disparado. Depois, em segundo lugar, veio realização pessoal. Em terceiro lugar, veio fazer algo que tenha sentido. Em quarto, trabalho. Em quinto, relacionamentos sociais e amizades. Em sexto, superação. Em sétimo, veio dinheiro. Em oitavo veio fama. E nono veio poder, com 58% no 9 como poder. Então, a gente viu o seguinte, que existia uma polaridade. Família e poder, elas estavam em opostos, extremos opostos. Do mesmo jeito que a família tinha sido colocada como número 1 para 60%, para 58%, o poder estava em nono. Então, existia uma polaridade, assim, né? Diferença dessas duas coisas. O que é uma coisa, assim, que nos impressionou e bem. Porque, na realidade, a leitura que eu fiz foi uma leitura boa. Eu falei, opa, nós temos valores aqui. Sim. E a gente tem uma outra coisa envolvida aqui. E que a gente precisa trabalhar. E é nisso que eu vou chegar aí, que é uma coisa interessante que eu descobri no final da minha pesquisa. Porque quando eu fui fazer a apresentação do meu mestrado, né, a dissertação mesmo, e ir lá fazer a apresentação lá em Portugal, eu fui atrás de uma amiga minha que era fono, ela falou, olha, você tem que explicar o porquê que é que você quis estudar isso. E eu falei para ela o que eu já tinha posto na pesquisa, por causa do fracasso e tal. E aí eu cheguei em casa e conversei com meu marido falou, você não entendeu? Isso tem tudo a ver com a sua história. Eu falei, mas como assim? Seu avô era imigrante, seu avô veio para o Brasil com 17 anos, seu avô veio para o Brasil com a mão na frente e outra atrás para construir caixote. Né? Você quer um exemplo maior do porquê que é que você foi estudar isso? E depois, mais tarde, ele voltou para Portugal, quando ele estava com dinheiro, e ele tinha feito dinheiro aqui, logo no pós-guerra, e ele voltou para Portugal com um carro dentro do navio para poder
tentar a vida lá. Ele chegou em Portugal, não sentiu firmeza, volta para o Brasil. Então, ele voltou para Portugal casado, com os filhos, né? E com dinheiro. E é interessante isso, assim, para quê? Para tentar conectar com a mãe dele. Agora, o mais interessante. Uai, cadê você, Cris? Peraí, eu fiz um negócio errado aqui, vou consertar. Mas aí o mais interessante disso tudo, ele veio para o Brasil, de uma certa forma, brigado com a mãe, porque a mãe queria que ele estudasse. E ele queria ser comerciante. E ele veio para o Brasil para fazer o que ele queria. E nós estamos hoje falando do quê? Da gente, do sucesso que a gente espera da gente. Quer dizer, ela esperava um sucesso dele. Ela esperava que ele fosse médico, assim como os primos lá em Portugal eram médicos. E ela queria que ele fosse também. Deixa eu te falar, o que você está falando é muito rico, muito precioso. Vê se eu entendi. O que você está me dizendo é que o que existe socialmente classificado como sucesso não está, baseado na sua pesquisa, se relacionando ou coincidindo com o que as pessoas têm para elas a definição do que é sucesso. Então, Sim. o que você está me dizendo é que, apesar de, vamos chamar assim, o mundo, né, dizer que quem tem poder, dinheiro e status é um cara bem-sucedido, eu acredito que bem-sucedido é quem tem uma família, um trabalho legal e que ele se sinta realizado. É isso? É isso. Muito interessante. O que as pessoas estão dizendo, de uma certa forma, não é só quem tem família, mas eles estão dizendo a família é um medidor importante para eu me considerar bem-sucedido. Então, ou seja, de uma certa forma, tem várias coisas. Eu considero a família importante, no sentido de avaliar a minha família mesmo, né, filhos e tudo mais, mas eu também tenho relação com quem é que vai dizer se eu sou bem-sucedido ou não, de uma certa forma, é o meu contexto familiar. Mas não é só o meu contexto familiar, é a forma como você vê. Meu avô voltou para Portugal, de uma certa forma, para poder tentar fazer essa conexão e dizer, olha, eu consegui, eu venci, apesar de não ter feito o que você gostaria que eu tivesse feito. Então, eu acho isso muito interessante, porque quer dizer, eu consegui do meu jeito. Não do seu. Não do jeito que a mídia quer, não do jeito que a imprensa quer, não do jeito que as pessoas estão dizendo que tem que ser. Então, aquela coisa, se você estudar muito, você será muito bem-sucedido. É claro que é bom você estudar, é claro que é ótimo você estudar, você vai ter mais oportunidades, mas isso não te garante nada. E isso frustra muitos jovens, porque eles, às vezes, estudam, e eles acham que é automático. E não é automático. E não tem um automatismo nisso. Porque eles entendem assim, a partir do momento que eu estudar, vou ter muito dinheiro, vou ser rico, vou ter... Não é necessariamente assim. E eles entram em conflito. Porque, olha só, nós temos lá o Neymar, que é um cara que não estudou e que está aí milionário. Ele fez uma coisa, ele fez um feito grande, ele é um excelente jogador de futebol, ok. Mas e aí, como é que fica esses conflitos? Vocês estão entendendo? Então, a nossa sociedade ela é muito cheia de regrinhas e de pensamentos, se você fizer isso, isso tudo gera isso. Se você fizer aquilo, isso gera aquilo tudo. Mas sempre com a finalidade X, poder, dinheiro e status. Ou seja, se for através do estudo, ok. Mas se for através do futebol, porque você é bárbaro, que você joga futebol, também tá valendo. Mas você tem que ser diferenciado. Você tem que ser o must, o melhor de todos, né? E será que é isso que as pessoas querem? E o que eu vi que não era isso. Eu vi que, na realidade, a grande maioria, o que eles falam, na hora que eu perguntei a noção de sucesso individual, eles querem bem-estar. Eles querem ser felizes. As pessoas entendem a noção de sucesso quase como igual à noção de felicidade. Ou seja, para mim, ter sucesso é ser feliz. Para mim, ter sucesso é ter uma vida boa, tranquila. E é interessante que a noção de dinheiro na pesquisa não apareceu como enriquecimento, apareceu como uma noção de dignidade. Eu quero ter dinheiro para poder viajar, para pagar minhas contas, para não ter preocupação. Então, isso é muito legal.
E aí, outra coisa que eu achei bacana e que é uma coisa que eu acho muito importante é o seguinte: 50% das pessoas que recebiam entre 0 e 2 salários mínimos se consideravam bem-sucedidas, ou seja, não é dinheiro. Porque se fosse dinheiro, 0 e 2 salários mínimos é pouco. E por outro lado, aí foi crescendo gradativamente até chegar em 80% naquele grupo de 8 a 15 salários. Então, 8 a 15 salários, 80% se considerou bem-sucedido, mas nos mais de 15 salários baixou para 60%. Foi menor do que o de 2 a 4 salários. Ou seja, as pessoas que ganham de 2 a 4 salários se consideravam mais bem-sucedidos do que as pessoas que ganharam acima de 15. Ou seja, tem algo... Não está relacionado ao dinheiro, né? Não. E a gente vê que tem relação com valores. E tem relação com os meus valores. Ter tempo para a família, ter tempo para as coisas que são importantes para mim, para a família, para atividade física, para tempo de lazer. Isso aí é muito importante para as minhas amizades. E aí é interessante, tem aquela pesquisa de Harvard, né, que ela fala que o que torna uma vida boa são os relacionamentos. E os relacionamentos saudáveis. E aí eles falam muito assim, a questão das famílias, as pessoas que têm família e tudo mais, e um relacionamento estável por muitos anos e saudável. Então, o que faz a pessoa ter uma vida boa? Não é só faz a pessoa ter uma vida boa, faz ela se sentir bem-sucedida também. Olha que legal. Muito legal. Eu acho isso muito, muito precioso, viu, Renata? Porque, e acho que como... esse é um movimento, e esse estudo seu, tem quanto tempo seu estudo? É recente, né? Em 2017. Pois é. Já era um movimento, tanto que vem hoje muito forte essa questão do propósito, do seu trabalho, da sua atividade, ter sentido para você e sentido com o seu propósito. O grande desafio de todo mundo é descobrir qual é o seu propósito, né? Então, assim, uma vez descoberto, que aí esse é um caminho que eu acredito que passa pelo autoconhecimento, né? Autoconhecimento e o autorreconhecimento, né? E aí, a partir daí, você consegue realmente ressignificar isso. Então, assim, você vê que já vinha esse movimento, e eu acho que esse momento que a gente está vivendo acelerou tudo, inclusive essa relação do que é o sucesso, né? Porque nesse ambiente digital, o que a gente viu? As influencers e tal, lá, não cola mais do mesmo jeito, né? Então, não. Pega mal, né? Então, se todo mundo quer ver a vida como ela que é como se tivesse dado um grande banzo em todo mundo de ficar vendo essa coisa fake demais, né? Porque, afinal de contas, não tem muito sentido isso. E é lógico que não é todo mundo que está nessa mesma página, né? Mas é interessante, Cris, porque tem mudado. O que acontece? Uma das pesquisas que eu entrei em contato, ela mostra o seguinte, ela analisou o perfil do bem-sucedido na revista Exame, dos anos 70 aos anos 90, ao final dos anos 90. No início dos anos 70, o perfil, ou seja, a foto do bem-sucedido na revista, era um cara mais maduro, experiente, tranquilo, que passava firmeza, serenidade e tudo mais. E no final dos anos 90 era um jovem completamente desarticulado. Então, o que ela entendeu? Assim, quer dizer, o que a gente viu? Essa noção de sucesso não cabe mais. Já está mostrando ali, porque a noção, a troco de quê? E é isso que eu vi muito na minha pesquisa, é que as empresas começaram principalmente a estimular o sucesso a qualquer custo, a qualquer preço. Você pode ser antiético, você pode fazer um monte de coisas erradas e está valendo, desde que você consiga dinheiro para a empresa. Né? E aí agora nós estamos no movimento contrário, porque eles chegaram à conclusão que as pessoas estavam adoecidas, elas ganhavam dinheiro, mas elas estavam adoecidas e elas não estavam bem. Então, quer dizer, será que essa noção de sucesso, por que funciona? E por que as pessoas mudaram a noção de sucesso para a noção de felicidade? Por quê? Porque elas entenderam, se eu fizer qualquer coisa a qualquer custo, a qualquer preço, isso pode me tirar a paz, e tirando a paz eu não quero. Eu quero felicidade, eu quero estar bem.
Então, quer dizer, é mais importante do que o dinheiro é estar bem. Então, mais importante que o dinheiro é bem-estar. E Uhum. hoje, diante da quantidade, do aumento que nós temos, porque hoje aumentou muito os transtornos psicológicos, eles têm aumentado, é progressivo. Se você faz uma pesquisa do início do século passado, do início do século XX, até o início da década de 60, quantas pessoas já tinham tido depressão ao longo da vida, do período da vida? Então, eram pessoas que tinham nascido no início do século, e até então 50 anos por aí, era 1%. Hoje nós temos 40% de jovens ansiosos no transtorno de ansiedade. Eu fiz uma pesquisa o ano passado numa escola de Belo Horizonte, eu achei 75% de jovens dizendo-se ansiosos, muito ansiosos e totalmente ansiosos. Eles disseram para mim. 75% é altíssimo. Né? Assim, E sem eles dúvida. entendendo que a ansiedade atrapalha, que a ansiedade é ruim, o que é um grande problema também, uma distorção, porque a ansiedade pode nos ajudar se a gente souber trabalhar ela. Então, assim, o que a gente está vendo? Está vendo, as pessoas estão procurando bem-estar. E hoje, ter sucesso, vamos dizer assim, alcançar, o que é hoje alcançar alguma coisa? É eu ter bem-estar hoje, porque hoje está todo mundo tão adoecido, a sociedade está tão adoecida buscando uma coisa que não tem fim, que isso acaba gerando problema. Então, nós estamos num movimento complicado, porque se a gente vai buscar, vamos imaginar que a noção de sucesso é essa noção de fazer um feito extraordinário, que é dos atletas de elite, que é das pessoas que estão na mídia aí o tempo todo. Quantos por cento da população vai atingir esse tipo de sucesso, esse nível de sucesso? Mas aí você vai perguntar para essas pessoas desse nível de sucesso se elas estão felizes, muitas vão dizer que não. Ah, ó, eu quero dar um depoimento aqui, já que você tocou, você falou, foi caindo umas fichas e eu lembrando da minha pessoa, né? Então, assim, comigo aconteceu isso. Eu me tornei diretora de uma multinacional muito jovem, com 30 e poucos anos, e com 2 filhos pequenos e tal. E aí entrei naquela roda viva, trabalhando muito, 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 e era, como executiva, um desenho que eu tinha feito para mim em X tempo. E aconteceu um pouco antes. E quando aconteceu, lógico, fiquei muito feliz, me dediquei absurdamente, tive bons resultados, mas chegou um momento que, inclusive, eu fui convidada a assumir mais coisa, né? Inclusive na matriz da empresa. Eu me questionei, falei assim, bom, mas peraí, é isso que é o sucesso? É isso que é ser bem-sucedida? Eu estava com 2 filhos pequenos, eu tinha uma remuneração interessante, mas eu não tinha tempo nem de utilizar esse recurso para nada, porque trabalhava, 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 trabalhava. Então, assim, e recusei essa vaga na matriz da empresa e ninguém entendeu na época. Todo mundo me achou completamente fora, assim, da Você está realidade. dentro da minha pesquisa, você está vendo? Você já estava à frente do seu Eu estava à tempo frente. na época, eu ia dizer isso. Você já Pois estava é, à você falou frente, isso. você já tinha visto algo que talvez a maioria só está vendo agora, e só está entendendo que é importante valorizar isso agora. Mas E você aí já foi estava à frente, isso. E né? na época, deixa eu te falar, eu me sentei com o presidente da empresa e o presidente virou para mim e falou assim: mas como? Eu não estou entendendo sua decisão. Você já tem algum trabalho em vista, alguma proposta? Eu falei: não. Aí eu me lembro que eu falei com ele assim: olha, minha vida profissional é importante, mas a minha família é mais. Então, e aí eu vou te falar que é um dado seguinte: as pessoas, isso foi há mais de 5 anos atrás. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: naquela época, as pessoas não estavam preparadas para ouvir esse tipo de coisa. Eu acho que as coisas evoluíram bastante. Aham. Mas ainda é uma coisa assim: é como que você pode abrir mão de mais status, mais poder, mais dinheiro? A troco do quê, né? Tipo assim, Como é que você pode família. fazer uma escolha dessas, né? Isso não é o que todo mundo quer. Na realidade, isso é o que nós fomos estimulados a perseguir sem que a gente percebesse que a gente foi estimulado a perseguir. Então, o que é interessante é que isso inconscientemente está lá e nós estamos dizendo tem que ser, tem que ser, tem que ser, tem que ser.
Só que nós não questionamos o que é para mim. Uhum. A gente não questionou isso. Será que para mim é igual isso que eu fui estimulado a perseguir? E o que eu descobri? Que não é. A grande maioria das pessoas, e eu estou falando ali de um público vasto, e estou falando de gente de vários níveis salariais e tudo mais, e de diferentes. Agora, claro que o meu grupo era um grupo altamente estudado, teve uma questão seguinte: independente da remuneração que foi vasta, foi diferente, a gente era um público que não correspondia à realidade brasileira em termos de estudo. Que a realidade brasileira, em termos de estudo, a escolaridade é menor do que o grupo que eu pesquisei num geral. Mas é porque eu pus na internet e deixei as pessoas irem pesquisando. Uhum. Então, foi todo mundo que achou interessante que quis pesquisar. Então, Uhum. todo mundo que quis responder minha pesquisa respondeu. Então, eu joguei lá e os meus amigos foram jogando para outros e tudo mais. Então, a gente pega um público maior, porque, na realidade, o sucesso, geralmente, ele é estudado somente dentro das empresas com gestores. Tá errado! Nós temos que estudar, não é só os gestores, não. Nós temos que estudar o que as pessoas entendem, porque isso influencia todo mundo. Isso não influencia só o seu gestor. Uhum. E a empresa precisa entender isso também, porque se a empresa não entender isso, ela vai entrar num momento em que ela não vai ter mais ninguém querendo trabalhar para ela, dependendo da situação, porque as pessoas vão começar a fazer esse movimento. Porque elas já estão começando a acordar para isso e já estão começando a ver, opa, tem uma coisa que está errada aqui. Tem um negócio que está funcionando. É o famoso, qual é o preço, né? Ou a que preço, né? Isso. Então, assim... Então, se as empresas não abrirem os olhos para essa realidade que eu pesquisei e descobri, elas não vão crescer. Elas não vão desenvolver, porque se elas não entenderem que o que está por trás são valores, e olha que interessante, muitas estimularam os seus altos funcionários e executivos a agirem de forma antiética para a empresa crescer. Né? Outro dia, aquela sua amiga estava dizendo sobre valores e do resgate de valores para a empresa crescer. E as empresas que estão crescendo são as empresas que resgatam valores. Ela está falando a mesma coisa que eu falei. Sim, exatamente, porque um dos princípios, inclusive, do capitalismo consciente é esse, é onde os líderes da empresa praticam os valores. Exatamente. Então, assim, não é só dito, não é só uma propaganda, né? Um marketing. Sim. Ele tem que ser um valor que os liderados e tal vejam nas lideranças da empresa, né? Então, isso a gente aplica para tudo, né? Não é só no ambiente corporativo, né? Na área pública. A gente também pode aplicar isso. Tem que ser na área pública, tem que ser dentro da sua casa, tem que ser, e dentro da sua casa também, porque se você vira e fala assim, você faz um discurso para o seu filho e depois você tá sem saber por que o menino está parado e paralisado, e às vezes ele está paralisado porque o seu discurso não combina com o dele e ele não está sabendo como que ele sai do lugar. Uhum. E eu vejo isso direto. Pais estimulando os filhos num determinado modelo, enquanto na realidade eles querem que os filhos sejam felizes. E na realidade os meninos não conseguem se ajustar naquilo ali que o pai entendeu que era o melhor para ele. O pai fala assim, não, se meu filho fizer isso, isso e isso, ele vai ser bem-sucedido, é isso que eu quero para ele. Mas ele quer que o filho seja bem-sucedido, porque ele quer que o filho seja feliz. Só que aí o menino não está ajustado naquilo ali, porque aquilo não é a meta dele é outra. E aí ele vai ter... Aí ele entra em conflito, mas como socialmente a meta do pai é a meta aceitável socialmente, ele entende que ele tem que seguir aquilo, porque aquela é a meta socialmente aceitável. Ô, gente, nossa conversa já está, assim, caminhando para o final, querida. E eu fico aflita porque as conversas boas passam tão rápido. Mas eu quero te perguntar antes da gente terminar, a gente falta uns minutinhos. É o seguinte, eu queria que você, é tanto assunto, assim, existem muitos empreendedores, empreendedoras que estão vivendo um momento super difícil agora. Hoje mesmo eu conversei com uma empreendedora que eu mentoro
E aí eu falei, eu tô gostando de ver suas ações e tal. E ela falou assim, não, mas e isso, aquilo. E por isso que eu falei do autorreconhecimento, né? Porque às vezes o sucesso, em primeiro lugar, talvez seja a gente se reconhecer, né? Como bem-sucedido, né? Não precisa estar no outro. E aí eu queria que você deixasse uma dica, uma mensagem para todo mundo que está nessa fase aí, ó. Todo mundo doído, todo mundo com os nervos à flor da pele, todo mundo mexido. Como é que a Eu gente acho, fica? o que que eu penso, assim? Eu penso que tem várias coisas. Em primeiro lugar, observe o que que é importante para você. O que que as pessoas precisam ver? O que que é importante para mim? É a minha família? Curte ela agora, aproveita ela agora, aproveita que tá todo mundo mais em casa, vamos fazer uma coisa juntos. Então, quer dizer, a família é importante para mim, então vamos valorizar isso. Agora é o momento da gente reestruturar, gente. Nós estamos vivendo isso aqui, estamos tendo talvez a oportunidade de reestruturar isso e parar para pensar. Talvez aquele modelo que eu estava acostumada a correr, ele não é um modelo apropriado para o que vai fazer significado e sentido de verdade na minha vida. Então, a questão do significado e sentido é muito importante, né? E eu costumo dizer que o que gera significado, copiando Viktor Frankl, né? Que é, para mim, é uma figura maravilhosa, né? Que tem um livro lindo que fala em busca de sentido. O que dá sentido à nossa vida? É fazer algo, alguém para amar, uma pessoa para amar, e nisso nós temos as pessoas à nossa volta, a nossa família, e se a gente se dedicar a isso vai ser bom, né? Uma obra a qual se dedicar, ou seja, eu posso começar agora a construir uma obra que tá, sabe aquela coisa que está na gaveta e que eu não fiz ainda? Eu posso começar a fazer. E isso pode gerar muito mais significado do que aquelas outras milhões de coisas que eu estava fazendo ali agora. Olha, gente, a gente às vezes consegue, a gente está vendo que a gente consegue viver às vezes com pouco. E a gente não precisa de muito para poder a gente estar bem. Então, olha só, nós diminuímos consumos de um monte de coisa e tal, e quem sabe a gente tá ganhando menos, ok, tô ganhando menos agora nesse momento, mas o que eu tô morrendo por conta disso, não tá dando para poder, então que bom. Ah, não, eu não tô conseguindo, tá faltando dinheiro, então vamos aproveitar agora como uma oportunidade, vamos criar uma coisa nova dentro desse modelo que temos aqui. O que eu tenho hoje? Dá para fazer máscara? Então vou fazer máscara. O que dá para fazer? Dá para cozinhar e mandar entregar comida na casa dos outros, tá valendo. Gente, o que eu gosto de fazer? O que eu me sinto bem fazendo? Eu posso me reinventar, e isso talvez seja essa oportunidade. Então, assim, essa obra a qual se dedicar, eu acho bárbaro isso, porque é o que eu quero, qual que é a minha marquinha que eu quero deixar para o mundo? O que eu posso fazer de bem para o mundo? Né? Aqui no bairro agora, por exemplo, esses dias, coletamos dinheiro para a cesta básica, coletamos brinquedo para poder doar para as crianças do Acabamundo. Os meninos, os policiais militares, eles estavam super felizes que eles foram levar isso lá, criou uma maior diferença na comunidade, aproximou a comunidade da polícia. Gente, nós podemos fazer diferente. E isso, assim, diante de uma situação dessas, em que as pessoas estão passando dificuldade e muita gente está sem dinheiro. E está sem dinheiro, mas nós estamos conseguindo dar a cesta básica para quem está lá na favela. Então, por que não fazer diferente? Isso é fazer algo que dê significado, fazer uma obra que eu possa me dedicar, né? E a outra coisa é o exercício da espiritualidade, que ela tem relação com a ação, que é o meu momento presente, o meu viver aqui e agora, o que é o meu papel no mundo, o meu papel de gratidão e qual é o meu ponto. E eu acho que se as pessoas entenderem isso de uma outra forma, falar, olha, eu já tenho isso, então, Renata, eu considero que eu sou bem-sucedida, eu acho que nós estamos ótimos, né? E aí eu acho que a gente precisa mudar esse conceito e ressignificar isso e pôr um significado para algo que a gente consiga cumprir. Porque ter sucesso tem que ser algo que eu consiga cumprir, não pode ser uma ideia lá na frente de uma escada grande que eu tenho que subir, que é para a maioria aquilo, e eu chego aqui embaixo, olho, nossa, eu tenho tanta coisa para subir, acho que eu nem vai dar para começar, eu paro aqui. E fica difícil. E nós, como pais, eu acho que esse é o momento da gente se conectar com os nossos filhos e aproveitar isso e mostrar para ele o que são os valores para nós. E tá na hora da conexão entre gerações, que isso eu acho bárbaro.
que eu acho que é um principal do Conexão Entre Gerações. Nós deixamos de valorizar os idosos. Agora os idosos estão mostrando para nós um poder gigante, sem dúvida, né, nessa pandemia, fazendo coisas incríveis, às vezes trabalhando mais do que os jovens e dando lição para os jovens. O povo que não escutou os idosos está passando aperto. é isso Os mesmo. idosos estão mostrando como pode ser trabalhado as coisas de uma forma melhor, estão mostrando valores. Eu vejo os médicos idosos, o tanto que eles estão dando lição nos jovens. Os É isso médicos aí. idosos. Então, assim, é isso. Nós temos que nos conectar e aprender com quem tem para ensinar. E está na hora, e podemos aproveitar essa oportunidade. Gente do céu, essa mulher é demais, né? Fala sério, gente. A Cris Baeta já perguntou assim, ela quer saber quando é que vai ter outra live de nós duas. Ai, Cris, podemos combinar. Nós agora... Esse meu assunto do mestrado, ele não termina por aqui. Eu sei. Tem 1 milhão de desdobramentos, aquele das mulheres, a gente já sabe, eu já te contei, mas fica por uma curiosidade futura, quem quiser saber o que as mulheres entendem de diferente. Eu vou te trazer aqui pra gente conversar sobre isso. Pra gente conversar sobre isso, tá? Olha, eu quero te agradecer todo mundo que ficou com a gente aqui. Me desculpem que realmente hoje eu fiquei meio atordoada com essa história, mas estou super feliz de estar aqui com esse momento maravilhoso com a Renata, que é uma querida, brilhante. Recomendo todo mundo seguir lá no Cognitiva, lá no Instagram dela, que tem lives maravilhosas, mas já está combinado a próxima para a gente falar o que é o entendimento de sucesso pelas mulheres, que é um pouquinho diferente, né? Essa aí, olha, eu te agradeço muito obrigada por você ter conseguido esse espaço aí na sua agenda. Querida, tá bom, obrigada. Querida? Eu que agradeço o convite, adorei. Gente, todo mundo aqui. Antônio e Júlio, beijão pra você, querida. A Aline também. Ó, nossos amigos estão aí, Cris. Olha, um beijo, gente. A Ana Paula é uma outra psicóloga amiga minha, queridíssima também. Que bom que você está aqui. Você tem que conhecer a Renata de perto, que você vai amar. Que eu já tinha falado de você para ela e dela para você. Então, assim, depois a gente fala mais. Um beijo, querida. Querida, obrigada. Beijo, gente. Muito obrigada. Segue a gente lá no Instagram. Beijo. Tchau.